Está começando o Meu Patrimônio, o podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Mantini, eu sou host do programa e hoje eu conto com a presença do meu sócio Felipe Chade. E aí, tudo bem? Beleza, Fê? Tudo certo? Você fez falta no último, viu? Tô de volta agora. No início lá, fui falar sua fala e tinha decorado, vim no carro falando, repetindo na hora, não acertei. Não, esse discurso aqui é um discurso que resume o que a gente aborda aqui. Próxima vez que você estiver na praia, que você vai toda hora, eu vou falar assim, eu sou o Felipe Chade, está começando. É uma boa também, vai direto. Vai ser só isso. Fê, hoje a gente tem aqui um convidado. Tá um pouco diferente da última vez, né? A gente vai comentar essa diferença. Tá diferente? Eu não reparei. Tá diferente, eu vou explicar por quê. Percebeu? Tá mais magro. Felipe Albiero, pessoal. Tudo bom, Fê? magro. Tudo bom. Dois Felipes hoje, mas... Exato. Meu xará. Albiero... Nosso sócio também. Exatamente, era isso que teve a mudança, entendeu? Ah, essa é a mudança. Essa é a mudança. Mudança boa. Não é do que tá mais magro, porra. Não sei se o Chade gostou tanto da mudança, mas estamos aí. É importante falar o seguinte, a nossa empresa é um partnership, né? Uma meritocracia. Então, as pessoas que se destacam na empresa, elas se tornam nossas sócias. Perfeito. Foi assim com o Rafa, assim com o Albiero. Mesmo aquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade, como as pessoas às vezes estão na performance boa, a gente tem que premiar o mérito. É isso aí. Então, o Felipe Albiero hoje está aqui presente. Meu sócio, Felipe Albiero. Segundo programa que ele participa, segundo tema, né? Muita honra. É sempre uma satisfação. É isso aí. Tô ficando profissional que nem você já. O primeiro episódio foi sobre sucessão do patrimônio, a gente abordou todos os temas, né? E hoje é um tema importante também que a gente vai abordar. A gente vai falar sobre proteção em vida ou proteção em geral, né? A gente vai falar sobre gestão de riscos pessoais, né? A gente vai falar bastante sobre os seguros. O que você pode falar para dar uma introdução do tema para quem está escutando, que nunca escutou? Cara, é um tema árido, é um tema duro, né, cara? Ninguém acorda falando, puta, eu tô precisando de um seguro. Ele é não ser do carro. O cara compra o carro, ai meu Deus, eu não vou tirar o carro da concessionária. Mas as pessoas não pensam assim quando se trata da própria vida, né? Exato. E quando eles pensam demais em procurar pelo seguro, às vezes a gente fica até preocupado, né? Pô, o que a pessoa quer? Um seguro de vida. Às vezes está com a saúde prejudicada e não consegue mais contratar. Mas até antes, eu espero que o programa de hoje dê tantos resultados quanto o anterior, né? De sucessão, Rafa sabe, a gente tem colhido muitos frutos, muita gente procurando mais informação, gostou bastante do podcast, do modelo. Espero que hoje a gente consiga também esclarecer bastante coisa pro pessoal aí, porque seguro é uma área meio nebulosa, como o Chat falou, né? Muita gente acaba achando que seguro é só aquela questão de morte, né? Que é o que a gente está habituado com o seguro. A gente chama seguro de vida, né? Mas é para cobrir a morte. Então, a nomenclatura é meio estranha aqui no Brasil, né? Então, life insurance, que é o em inglês, que é o seguro da vida mesmo. Aqui a gente está blindando principalmente a morte. E a maioria das coberturas de seguro que a gente trabalha hoje no escritório são em vida, né? Então, o próprio segurado é o beneficiário dessa pólice, né? Então, não é um negócio que eu estou fazendo para o Ricardão ou para a Fernandinha quando eu me for, né? É um seguro para proteger a minha vida financeira e tudo aquilo que eu estou planejando, almejando conseguir alcançar, né? Cara, deixa eu começar por uma dúvida que eu ouço muito. Vamos falar de um caso bem básico, assim. A gente pensa que seguro de vida é para um cara... Vou falar o meu caso. Pô, eu tenho 3 filhos e os 3 dependem de mim ainda, tal. Ainda eu pago faculdade, pago colégio e tal. Aí é um caso meio óbvio, né? Que eu preciso ter um seguro, caso eu não esteja aqui amanhã, a minha família vai estar protegida. Mas vamos pegar um cara assim, ó. O cara é um advogado, um médico. Vamos pegar um médico recém-formado, 26 anos, começando a carreira ganhando bem, esses caras ganham bem. E ele já é financeiramente independente dos pais, porque já está ganhando bem, já está ganhando, sei lá, 20, 30 mil reais por mês. Solteiro, sem filhos. Esse cara precisa de um seguro de vida? Lógico. Assim, o que eu falo é que todo mundo precisa. Ninguém tem tão pouco que não consiga ter, e ninguém tem tanto que não vai precisar. Mas esse perfil bem específico, né? O médico é um profissional liberal, né? Então, qualquer profissional liberal depende muito do próprio esforço, do próprio dia a dia de trabalho. Se ele não trabalha um dia, é um dia menos de renda e receita no final do mês dele. Mas se ele morrer, não tem herdeiro para deixar o seguro. Para a morte, talvez não proteja tanto, né? O que ele pode estar querendo fazer ali é, meus pais gastaram uma bala com a minha educação. Educação de medicina, a gente sabe que é caro. Eu quero deixar alguma coisa para compensar. Isso acontece muitas vezes, mas o foco principal para um perfil desse são seguros em vida para proteger a própria carreira. Seguros em vida. Em vida. Então, fala um pouco sobre isso. Então, funciona assim.
hoje a gente tem uma porrada de eventualidade que pode acontecer com a gente, né? Então, eu faço o meu planejamento, a gente monta o nosso IFPTU, estamos cansados de explicar aqui do IFPTU no podcast, mas vale a pena ressaltar. A gente faz todo o planejamento da pessoa e entende quais são os objetivos dela, onde ela quer chegar, onde ela vai atingir a independência financeira dela. Atingindo a independência ou não, a gente mostra isso com o planejamento atual dela. Só que a gente vê uma linha reta, né? A gente vê um traçado constante, estável. A vida não é estável assim. Ela tem várias ondulações, vários percalços que podem acontecer. Um acidente, uma invalidez, uma internação não planejada que me deixa fora do trabalho por um período, um afastamento, uma doença mais grave. Então, assim, só pelo fato desses detalhes poderem acontecer no meu planejamento, tudo pode mudar. Se amanhã eu tenho uma doença que meu plano de saúde não quer cobrir, ou que o médico que é o especialista não aceita o plano, eu vou ter despesas a mais. Se eu sou um profissional liberal, eu vou passar um tempo me tratando. Automaticamente, sem trabalhar, automaticamente eu vou ter menos receita. Então, a gente tem que ter um pensamento muito mais frio e calculista, como se fosse uma empresa. Nós somos a nossa própria empresa. Se eu não estou produzindo, se eu não estou trabalhando por qualquer motivo que seja, eu tenho que ter um seguro. Eu tenho que ter uma fonte de renda, né? No fim das contas, eu sou uma máquina que todo dia 30 eu aperto o botão e essa máquina cospe dinheiro. Vou lá, dia 30, aperto o botão, cospe dinheiro. Se um dia eu apertar o botão e não sair dinheiro, dancei. Eu tenho que ter um seguro para essa máquina. É isso. O Chad comentou de um exemplo específico, né? E aí você desenvolveu o tema, mas pensando no geral, assim, uma pergunta que eu tenho, já sei mais ou menos o que você vai responder, mas que eu acho que vale a pena a gente abordar é o seguinte: existe um perfil ideal de pessoa para fazer um seguro ou seguro é para todos? Você respondeu isso, mas... Essa pergunta é boa, mas deixa eu rapidinho fazer uma que vai complementar com essa, que é o seguinte: isso que você falou é um seguro que a pessoa contrata em vida, por exemplo, se ela tiver uma doença grave, uma invalidez temporária, que seja, sei lá, o médico, um cirurgião quebrou o braço e vai ficar 2 meses sem poder operar. Ele contrata lá um seguro e esse seguro vai cobrir a renda dele naquele período que ele está afastado. Ou uma doença grave, que é o caso, sei lá, o cara está uma doença terminal e aí a família, ele vai receber um valor. Isso. E aí, falando agora da pergunta do Rafa, qual é o momento ideal, isso, né? Ou o perfil de pessoa ideal para contratar um seguro. E aí, cara, meu gerente do banco, a gente ainda tem um vínculo, eu ainda tenho um vínculo com o meu banco lá, antigo. O gerente direto me liga: Felipe, você não quer contratar um seguro de vida aqui de R$200 mil para me ajudar? O cara faz isso, a pergunta em 10 segundos e ainda coloca para me ajudar no final. E isso acaba ofendendo um pouco as pessoas quando você fala de seguro de vida. A pessoa, Deus me livre, o gerente fica tentando me vender isso o tempo todo. Fala um pouco sobre essas 3 coisas. Então vamos lá, são algumas perguntas, né? O ponto é que o seguro do gerente de banco é diferente do que a gente trabalha aqui na O2, né? Então a gente tem hoje dentro do portfólio somente 4 empresas que a gente utiliza, 4 grandes empresas, que tem um perfil diferente do convencional, que é o padrãozão de banco. A gente pode entrar até mais no detalhe no sentido de trava de risco, né? Seguro de banco, a grande maioria não tem trava de risco, então todo ano é um novo contrato. Então, se você envelheceu e você vai de um ano para o outro, o contrato ficou mais caro, porque teu risco é maior. Se a tua saúde piorou, você tem que comunicar para que esse contrato seja reajustado. Se você também tiver um risco muito alto, ele pode ser cancelado. Então, ele é um seguro que você não tem garantias. Ele é simplesmente um contrato renovado todos os anos, que, como não trava teu risco, você tem a obrigação de comunicar a alteração de risco. É que nem seguro de carro. Se amanhã você muda de endereço, você não vai ter que comunicar o CEP novo? Sim. Se seu carro para na garagem, agora ele para na rua, você não tem que comunicar que agora você usa o carro na rua? Ou se você começa a usar o carro para trabalho, você não tem que comunicar que agora ele é uma ferramenta de trabalho? Se você não comunica, você já sabe. Isso já está na cultura do brasileiro. Não vai pagar. Aconteceu alguma coisa, o seguro não vai pagar. A mesma coisa com o seguro de vida. Se a pessoa não comunica qualquer alteração de pressão, de medicação de ansiedade, qualquer alteração significativa de peso, para mais ou para menos, uma doença mais grave, ou um hobby de risco, ela está exposta ali ao que a gente chama de omissão de risco. Se ela está omitindo risco, uma seguradora não é obrigada a te pagar. Isso são os seguros vendidos pelos bancos. Comparando o tradicional com o que a gente faz, né? O nosso trava. Então, o nosso não tem esse risco.
a avaliação do banco, geralmente ela é feita póstuma. A pessoa morreu, a pessoa acionou, eu vou investigar o que aconteceu para ver se eu vou ou não pagar. Eu, instituição securitária, que eu, banco, vou ver se eu pago ou não essa ferramenta. O que a gente faz é diferente, é uma avaliação prévia, igual o seguro do carro. Primeiro eu vou lá ver se o carro não está batido, para aí sim eu fazer o seguro desse carro, né? Então, a mesma coisa, faço análise, entendo a sua idade, trava o seu risco. Então, a sua idade e a sua saúde não reprecificam mais nesse seguro. E aí, respondendo já a tua outra pergunta, qual o melhor momento? Ontem. Porque eu nunca mais vou ser tão novo quanto eu fui ontem. Então, a idade pesa muito na precificação. Então, quanto mais jovem eu for na contratação, melhor negócio eu faço para o resto da minha vida, porque a gente tem seguros que são vitalícios. Quanto antes eu contratar, mais barato eu vou pagar pela mesma proteção para o resto da vida. Então, é uma questão muito de planejamento. Mas quem que é jovem vai querer pensar em contratar um seguro? Então, ou a pessoa que está bem instruída, ou a pessoa que, assim como americanos, japoneses, europeus, na grande maioria, o pai chega e fala, esse aqui é meu filho, ele vai fazer a pólice dele agora. Chegou na idade de contratar um seguro, a gente já vai contratar, eu vou pagar, a hora que ele tiver maioridade, conseguir se bancar, ele assume a responsabilidade. Pronto, é um presente que eu dei para ele, porque agora ele tem uma pólice de seguro protegendo ele para a vida inteira a preço de banana, que é quando ele comprou jovem. E o perfil da pessoa? Qualquer perfil. Então, assim, o que a gente acaba encontrando, às vezes, é um pouco mais de resistência para aqueles perfis que já têm algum tipo de conforto. Então, a pessoa é funcionária pública. Eu não tenho que me preocupar com nada, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu me aposento por invalidez. Se aposenta com 40% do que você ganha, não com tudo. Então, também não é para ser tão radical, mas eles às vezes acabam pensando, eu não tenho que me preocupar com nada disso, minha remuneração sempre vem. Ou a pessoa às vezes não guarda o dinheiro, porque está acostumado todo mês cair e tem algumas tranquilidades da profissão. Só que amanhã acontece uma eventualidade, ele precisa de um cash rápido, uma liquidez alta, ele vai ter que vender a casa, ele vai ter que vender o carro. A liquidez é importante em qualquer um desses cenários que a gente falou. Nesse caso, ele até queima um patrimônio por um preço menor para justamente Cara, Rafa, eu que trabalho com isso, eu já vi isso acontecer 1 milhão de vezes. Já vi acontecer em casa, vi acontecer na casa de amigos meus. Cara, quando você tem uma doença grave, por exemplo, você não vai pensar 2 vezes antes de queimar o que você tiver de patrimônio para gastar o que for que te cobrem para tentar dar uma chance para quem está se tratando, né? Então, assim, seguro, como que funciona? Nem a seguradora, nem o segurado tem a bola de cristal. É por isso que funciona, porque ninguém sabe quando vai acontecer. Mas e se acontecer? Isso que é um ponto importante. Quem se preveniu sai ganhando porque vem a liquidez e ele não tem que comprometer a própria renda, a própria remuneração, o patrimônio que ele construiu ou está construindo, né? Agora, quem toma o risco, a história a gente já conhece. Cara, tem uma história sobre isso, esse momento de contratação. Uma vez eu atendi um casal, era uma moça brasileira e um cara australiano. E a gente foi levantar as informações, a coleta que a gente faz do IFP2. E aí a gente levantou as informações, a gente perguntou se existiam alguns seguros. E o cara falou, eu tenho um seguro da Austrália. E levou lá pra gente a apólice, né? Que ele recebia atualizada todo ano, era um seguro. Cara, era um seguro de $1,5 milhão australianos, que, puta, beleza, o dólar australiano é um pouco desvalorizado com relação ao dólar americano, mas equivalia na época, sei lá, uns $800 mil americanos, $1 milhão americanos. E ele pagava $50 por mês por esse seguro, era muito barato. Porque quando ele nasceu, cara, aqui no Brasil acho que não dá para contratar quando nasce, né? Mas bem limitado, né? Quais são os produtos que você consegue. Quando ele nasceu, o pai dele contratou esse seguro para ele. E quando ele se formou na faculdade, o pai dele falou, olha, tá aqui, só pode seguro de vida. Se você quiser continuar com ela a partir de hoje, ela é sua, você paga. Se você não quiser, você cancela e vai resgatar um pedaço lá do que você pagou, volta para você. Você compra seu carro, faz o que você quiser. E aí ele muito sabiamente optou por não resgatar e continuar pagando. Então naquele momento da vida dele, tinha, sei lá, 40 e poucos anos e pagava $50 por mês por uma pólice de seguro de $1 milhão americanos. Então
cultural, né? Aqui no Brasil a criança nasce, sei lá, no nome sujo no Serasa, né? Exatamente. Lá o cara nasce e ganha um seguro de vida. Então, bem legal isso aí, da cultura. E Então, outra coisa também é que o mercado lá fora é muito mais Sofisticado. Então, assim, a pessoa tem educação financeira, então ela já contrata automaticamente. Você tem muito mais vidas contratando para diluir o custo. Sim. Quanto mais pessoas contratam o seu produto, mais você consegue baixar o preço. Então, no Brasil, é meio embrionário ainda. Uma parcela muito pequena da população que hoje tem seguro de vida, né? Então, por conta disso, acaba que é um pouco mais caro aqui do que lá, mas nem por isso chega a ser caro, né? Depende muito de como está a saúde da pessoa, de qual que é a idade da pessoa, qual que é a profissão da pessoa. Então, assim, tudo depende dos riscos individuais. Tanto que esse seguro é um seguro de vida individual. É a análise individual de cada ser humano ali para entender o preço individual. Falando um pouco sobre individualidade, tem muito cliente que quando a gente traz o cliente, o cara tá lá no banco, tal, tem um patrimônio relevante, e a gente vai falar sobre seguro, o cara fala assim, o cara é executivo de uma multinacional há 25 anos, e ele fala assim, puta, eu tenho o seguro da empresa já, que é bem legal, é um seguro de 5 milhões, então sobre esse assunto eu não preciso conversar, porque a empresa paga isso para mim. Como que você trata esse tipo de... esse argumento é válido ou nem tanto, depende do caso? O que eu falo é o seguinte, o que ele tem aí é um seguro de vida em grupo, né? A gente também trabalha com isso aqui na O2. Então, quando a gente tem uma empresa e eu tenho, sei lá, 5 mil funcionários na empresa, eu não vou conseguir fazer análise individual de cada funcionário para entender o risco de cada um deles, até porque vai ter um ou outro que não vão poder ter a cobertura de seguro por conta do risco pessoal, e como é um benefício, tem que poder oferecer para todos. Então, a condição geral de um vida em grupo é diferente do de vida individual. Não tem a trava de risco, então tem esse fator. Eu analiso o risco total da empresa como uma pólice única, então eu aceito o risco de todo mundo, só que tem no contrato que tem que mencionar lá se a pessoa tem a saúde boa ou não. Se a pessoa marca que tem ou que não tem, a seguradora não vai ver, ela vai aceitar o risco de todo mundo. Só que na hora da morte, análise póstuma, e aí vai entender se vai pagar ou não. Esse seguro dele é assim, então ele tem um risco de não recebimento. E muitas vezes, se ele sair da empresa ou se aposentar, na hora ele perde. Ele perde, e aí vai ser muito mais difícil contratar um seguro individual para ele, porque já vai ser mais velho, talvez ele Exato. vai estar com um problema de coração. O momento também já... O seguro de vida em grupo ele é muito bom, inclusive, para a própria empresa, porque ela resguarda a empresa de processos trabalhistas, no sentido de, o cara está trabalhando para mim e foi a trabalho para São Paulo, para Bauru, e bateu o carro e morreu na estrada. Eu tenho um trabalhista nas costas. Bate na madeira, cara. Se eu ofereci aqui uns... Pelo amor de Deus. Hoje o assunto tem esses pontos mais pesados, né? Mas se eu ofereci para ele um seguro desses, a empresa acaba se resguardando de alguns problemas jurídicos aí. Então, é muito bom para a própria empresa oferecer esse tipo de benefício. Legal. Porque, às vezes, não é nem a empresa que paga, às vezes é o próprio funcionário que paga. Então, também tem esse ponto. Legal. Para a gente fechar esse assunto de momento ideal, só para resumir, eu vou supor aqui um cenário. Pensando que nós três, fingindo que nós três temos a mesma saúde, por eu ser o mais novo aqui, o meu seguro contratado é o mais barato. Com certeza. Certo? É isso mesmo? Beleza. Logo depois de mim veio o Chad e depois você. Você é o mais velho, com esse cabelo grisalho. Depois dessa risada, cara, a gente já sabe quem é o mais velho. Não parece, né? Mas eu sou mais velho que ele, Rafa. Dessa vez você errou, cara. Acho que eu sou um ano mas dois então mais velho que ele. A idade, só para resumir, quanto mais novo, em teoria mais barato o seguro. Exatamente. Então, por isso que você falou no começo que o melhor momento foi ontem, certo? Exato. E um detalhe legal, né? Se a gente colocasse aqui agora 3 mulheres com a mesma data de nascimento e mesma saúde que a gente aqui, o das mulheres seria mais barato. Porque a gente tem a mania de querer morrer antes que as mulheres, né? Então, em média, 10 anos... Estatisticamente falando, né? Em média, as mulheres vivem 10 anos a mais, então é como se elas partissem da contratação com 10 anos a menos. Então, fica ainda mais barato para quem são mulheres. Mas perfeito. Até nisso elas têm vantagem. Elas pagam menos nesse ponto. Incrível. Mas vão falar, mas o cabelo, a maquiagem, para se arrumar, o vestido... Mas cara, é isso. Deixa eu falar mais de um ponto... Você quer mudar? Não, vou ponto cultural aqui, outro ponto cultural que é o lance, é meio piada, mas acho que você pode trazer isso para o mundo real. Muitas vezes a gente vai falar com a família sobre o seguro, e aí o cara, o marido ou a esposa, eles falam, eu não quero fazer um seguro para o meu marido casar lá com a namorada nova e aí usar o meu dinheiro com a namorada nova. Ou eu não quero fazer um seguro, a minha esposa vai casar com outro cara lá e vai gastar meu dinheiro com outro cara. Como que você
Como que você trata isso, assim? Porque, obviamente, isso é uma coisa muito brasileira, né? Da preocupação para onde vai o dinheiro do cara depois que ele morrer, ou da mulher depois que ela morrer. Como que você trata isso na vida real, assim, quando esse, obviamente, aparece, tal, mas como que você trata isso depois? Primeiro que um seguro, você tem ali os beneficiários que você escolhe para receber essa herança, né? Receber esse benefício, esse capital segurado. Diferente de testamento, onde eu tenho obrigações para 50% para o cônjuge, 50% para os demais filhos, independente de qual casamento, no seguro o beneficiário é eu que defino, quem eu quiser. Então eu consigo colocar e já separar isso dessa forma. Seria um caminho mais padrão. Só que o ponto principal da venda de seguro é que você não vende, o cliente compra, né? Então você tem que conscientizar o cliente da necessidade, porque às vezes a pessoa não entende o impacto financeiro que essa morte pode causar, né? Então, tem filhos, eu tenho uma educação pela frente. Educação não é só o boleto do colégio, né? É a perua, é a alimentação, é o uniforme, é o material escolar. Então, assim, tem todo um custo que a gente calcula em cima do que é uma educação para cada filho, entende o quanto que aquela família vai precisar e entende o quanto vai faltar se uma das pontas, o marido ou a esposa, saírem de cena, né? Então, assim, a gente tem ali um gap que a gente vai mostrar. E é isso que a gente vai tentar proteger. Educação de filho, esse é o gap. A mulher ganha mais que o cara, ou o cara ganha mais que a mulher. Um dos dois ali do casal é pilar financeiro. Qual que é o impacto para o outro que ficar se aquela renda sair? Então, a gente busca também esse tipo de conforto financeiro. Óbvio, a gente senta direto com aquele cara que fala: meus filhos que se virem, eu nunca fiz nada, meu pai nunca me deu nada, que lutei para conseguir. Só que não é bem assim, né? Dependendo da idade do teu filho, ele não tem como se virar, ele está com meses de vida, ele está com poucos anos. Então, assim, é uma questão de consciência. Então, aí um trabalho nosso também de conscientizar e de preocupação e carinho para quem fica. Legado, né? Exatamente, legado. Sempre legado, né? O legado é o mais importante. É como é que você quer ser lembrado. Você quer ser lembrado como aquele cara que deixou uma escola para pagar ou aquele cara que deixou a educação quitada, mesmo não estando presente. Sim. Eu acho que é um ponto legal explicar, assim, para quem é leigo no assunto, que o seguro é feito muito especificamente para o caso, certo? Não existe um produto de prateleira aqui que a gente vai oferecer para todo mundo. A gente vai entender o caso a caso e montar uma pólice para aquela pessoa. Isso é um ponto importante. Isso aí é o mundo ideal, né? É o que a gente faz, é por isso que todo mundo que já tem seguro e senta com a gente acaba geralmente contratando um novo seguro ou ajustando a pólice que tem com a gente. Porque é um mercado que, infelizmente, tem essa, às vezes, marginalização de produto de prateleira. Então, quando você aguenta pagar? Então, vou fazer esse seguro para você. Talvez para você seja esse o valor ideal. Então, eu vou lá e faço isso para você. Aqui, com a A2, a gente faz um trabalho muito mais financeiro. A gente faz conta, né? A gente entende através do IFP2 onde a pessoa está, onde ela quer chegar, e a gente identifica gaps. A gente fala: aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo. Então, por exemplo, o que a gente trabalha muito, independência financeira plena, certo? Então, qual que é a condição onde eu poderia ter a minha independência financeira afetada de uma forma mais agressiva, por uma invalidez? Seja ela por um acidente, seja por uma doença, dependendo da invalidez, eu não volto para o mercado, eu não volto a trabalhar, não volto a ter a renda que eu tinha. O cálculo que a gente vai fazer é entender quanto a pessoa já tem de patrimônio, quanto que falta para essa independência financeira acontecer, e essa indenização vai cobrir esse gap. Então, é esse tipo de cálculo que a gente vai fazer para entender, por exemplo, esse tipo de indenização. Perfeito. E o FP2, a gente, para quem está escutando não conhece, né, que a gente já fez um programa só sobre ele, né, a gente tem uma visão integrada do patrimônio. Justamente por isso que a gente consegue abordar todos os assuntos. Foi o nosso primeiro episódio. Foi o primeiro episódio, mas tem um ponto importante disso aí. O primeiro episódio no ar. O primeiro episódio que a gente gravou foi justamente com o Felipe Obieiro aqui. É isso aí, Chad. Caramba. Sei que você adora, cara. Isso aí ele vai falar pro resto da vida. E aí é importante também falar, você até me corrigiu esses dias, né? A gente estava numa reunião, eu até te perguntei como que eu melhorava o discurso, enfim. Eu gosto de falar para os meus clientes, porque eu estou fazendo reunião, que o seguro tem duas principais vertentes. Aí você me falou que tem outras, mas que eu vejo como duas principais, e aí você me complementa aqui, tá, Bibi? Seguinte, no meu caso, eu não tenho filhos, não estou pensando na minha sucessão. Que você saiba, né? Não tenho. Não registrou ninguém ainda. Não tenho.
pensando na minha sucessão, não estou pensando na minha sucessão, então um seguro, que a gente pode entrar mais a fundo depois falar do whole life, do produto específico, não faria sentido para o meu perfil hoje. Mas um seguro em vida, por eu ser autônomo, é aquele caso do médico que está pensando, o médico recém-formado, que está pensando na profissão, caso se ausente e precise de um complemento de renda. Esse faria sentido para mim, no caso fez sentido, a gente fechou uma pólice para mim. Então, e pensando numa pessoa mais idosa, que está já passou na fase de acumulação e está pensando na sucessão, talvez faça sentido esse produto. Talvez não, faça sentido esse produto whole life. É por isso que eu falo, o seguro ele não tem um momento para fazer, né? O seguro ele tem que ser um produto que tem um acompanhamento. Então não é um momento, é um acompanhamento. Então o que eu contrato hoje pode cair como uma luva na minha necessidade. Daqui a 5 anos pode não fazer o menor sentido. Então assim, o erro de muitos corretores é fazer a pólice e esquecer do cliente. O pós-venda, na verdade, é o trabalho, não é a venda. A venda é fácil. Você explica a necessidade, a pessoa entende, ela contrata. O difícil é a manutenção, é o pós-venda, é o acompanhamento, porque a vida vai mudando. De um ano para o outro, o cara pode ter tido filho, pode ter sido promovido, pode ter sido mandado embora, né? Então pode estar saindo do país. Então tem muita coisa que vai acontecer, então você tem que sempre ir adaptando. No início da vida, quanto mais jovem eu sou, quanto menos reservas eu tenho, maior é a minha necessidade por capital segurado, barato, né? Então custos mais baixos, indenizações mais altas. Conforme eu vou juntando a minha reserva, automaticamente a minha necessidade de seguro tende a ir diminuindo, né? A não ser que meu padrão de vida mude radicalmente, guardei mais dinheiro, preciso de menos seguro. E no futuro, quando eu chego numa idade mais avançada, a minha preocupação talvez seja a sucessão. Seguro não é a única ferramenta, como a gente já falou, mas é uma ótima ferramenta para a sucessão, porque o dinheiro que é pago num benefício de seguro não tem tributação, não tem imposto, é liquidez imediata para a família, é o primeiro acesso financeiro que a família vai ter. Então, para qualquer uma das estratégias, ele encaixa bem. O importante é entender em que momento a pessoa está, qual a melhor estratégia e adaptar. Então, a gente sempre vai fazendo esse acompanhamento para ter um bom serviço. Você já pagou alguma pólice de seguro, cara? Cara, eu já paguei todas as coberturas que eu já vendi. Tem uma única cobertura que eu nunca paguei, que é uma de perda de autonomia, que essa eu realmente nunca tive algum caso. Perda de autonomia é o quê? Se a pessoa... Michael Jackson não, o Schumacher. Tá o Schumacher bate ali, ficou vegetal, isso é uma perda de autonomia. Né? Parou de andar, falar, se vestir, se alimentar, higiene pessoal. Eu conheci um cara antigão da Prudential, o Renato, e ele falou, na época do comecinho, quando ele começou a trabalhar com isso, anos 90, quando a pessoa morria, era um cheque, né, que se levava para a família. Daí foi um negócio legal para mim, cara. Eu tenho vários clientes que têm o seguro e tal, mas eu nunca passei pelo pagamento, né? Mas hoje em dia é tudo eletrônico também, acho que tudo... Mas ele falou, cara, a família está sofrendo, né, essa dor da perda de um pai, de uma mãe, de um familiar, todo mundo tem. E aí vem a dor financeira em seguida. E eu era o cara que chegava com uma solução para aquela dor financeira. Chegava com um cheque lá. E muitas vezes a mulher do cara, ou o marido, não sabia que a pessoa tinha contratado aquele seguro. Falava, não, eu sou o Renato, da Prudential, né, da seguradora, e ele tinha um seguro de vida, eu fiquei sabendo, tá, falecimento, etc. E tá aqui o cheque, sei lá, R$1 milhão. Puta, a família, obviamente, a dor da perda não passa, né? Mas dá um alívio na dor que você imagina que vai ter a partir de agora, porque muitas vezes o principal gerador de renda da família não está mais ali. Então deve ser um momento emocionante isso aí, né, cara? É bem complicado. O cheque ainda existe, tá? Existe ainda? Ainda você tem, quando você contrata, você tem o flag. Você quer débito em conta ou você quer o cheque? Ah. O que é cheque? Tô brincando. Pelo amor de Deus, Calma. né? Não. Ele vai tomar pena, ele vai ficar uns 10 episódios sem participar. Mas ainda tem o cheque. Assim, teve uma época da minha vida, durante a pandemia, que eu passei mais tempo pagando benefício do que fazendo reunião de seguro. Caramba. Porque tem indenização, que é uma de internação hospitalar, principalmente, que pelos dias que você passa hospitalizado, eles cobrem a tua renda, né? Então, os dias que você passou hospitalizado, a princípio, você não passou trabalhando, então o dinheiro deveria estar entrando. Esse produto existe.
e foi um dos mais acionados na época da pandemia. Morte também, infelizmente, então a gente teve vários casos assim, mas o de internação hospitalar, minha Nossa Senhora. Então eu ficava muito tempo pagando o benefício de internação. E acho que quando você paga o primeiro benefício, você concretiza e entende o que é a venda de um seguro. O dia que você paga o primeiro. Porque aí você sente na pele que é justamente o que o teu amigo aí comentou. É muito isso, a realização a concretização do que você começou com aquele cliente no passado. E de qualquer indenização, o cliente, quando recebe de bom grado, né? Então, claro, é um negócio que, por mais que tenha sido planejado com ele, é uma gratidão que eu não sei descrever quando acontece isso. O seguro, quando a gente contrata, a gente está pensando no nosso longo prazo, certo? Ninguém pensa em contratar um seguro para morrer daqui 2, 3 anos. Uma dúvida que surgiu de um cliente, que até o Albeiro participou da reunião, é o seguinte: a gente está firmando um contrato aqui com a seguradora, mas o que acontece se a seguradora quebrar? Lembra que na nossa reunião? Essa pergunta é mais comum do que a gente imagina, né? Mas o importante também pelo qual a gente escolhe entre essas 4 seguradoras para fazer o trabalho é justamente isso, solvência, né? Então é a capacidade daquela empresa de honrar com o compromisso de pagamento ali da apólice acontecer. Então, tem uma série de seguranças que as empresas têm que buscar, né? Então, primeira coisa, a empresa geralmente não é nem brasileira, ela está no Brasil. Então, quem regulamenta seguros no Brasil é o SUSEP. Então, o SUSEP cuida de previdência e seguros, ela vai obrigar essa seguradora a aplicar a grande maioria do capital, do prêmio que ela recebe em títulos públicos, então no risco Brasil. Então, primeira barreira, se o Brasil quebrar, só que eles têm algum risco real ali de terem a quebra. Tem o tamanho da empresa, com a solvência dela lá fora, então eles conseguem ter essa garantia deles também. E tem as resseguradoras. Né? Eu ia falar isso. No fim das contas, quem paga seguro principalmente é a resseguradora. Né? Então, é a seguradora da seguradora. E aí, para as estruturas que a gente utiliza aqui, tendo até seguros vitalícios, é importante a gente ter resseguradoras em locais diferentes. Então, a gente trabalha com empresas como Munich Re na Alemanha, Swiss Re, a própria IRB é uma resseguradora, né? Mas a galera deve conhecer mais pela parte de bolsa, né? Que está lá com as americanas agora, mas, bom, a IRB é uma resseguradora. Então, uma seguradora que garante o compromisso da seguradora que vendeu o seguro. Então, o que eu brinco a resseguradora é o atacadista, a seguradora aqui é o varejo. Então, ela pega do atacado e traz para o varejo aqui para fazer a venda. Então, é muita segurança. Tanto que você pega, por exemplo, um FGC, a garantia é R$250 mil por CPF para cada instituição financeira. Quando a gente fala de seguro, você tem uma garantia de 50 milhões por CPF. Então, é outra comparação. E a gente não ouve falar, muito de instituição financeira que quebra, tal. Teve uma recentemente, aí, uns 3, 4 anos atrás, que é a da Casa Financeira, que era um banquinho lá do Espírito Santo. Mas de seguradoras você não ouve no Brasil. Elas são muito vigiadas, cara. Os bancos são também, óbvio. Mas as seguradoras eu acho que são triplamente vigiadas. Eu acho que a burocracia é muito grande em cima delas. Muita obrigação, né? Muita obrigação. Mas também tem que ser, né? Porque senão... Mas é importante saber escolher a seguradora certa. Porque seguradora você vai encontrar mais de 1.000 no Brasil. Tá? Então, ter alguém que é especialista nisso para fazer esse serviço, para encontrar quem são as melhores seguradoras. E assim, não só encontrar, né? Mas o fator mais relevante aqui a gente não é o fulano da empresa XYZ que só vai te oferecer o produto da XYZ, produteiro. A gente é uma empresa de soluções. Então, a gente vai conseguir cotar em todas as seguradoras para trazer, de fato, a melhor solução e não o único produto que eu posso te oferecer. Então, tem algumas empresas que acabam que criam essa obrigação do corretor só poder vender aquela própria seguradora. Isso é bom para a seguradora, mas é ruim para o cliente, porque o cliente acaba vendo só aquele produto, aquela linha de produto, e acaba, às vezes, contratando algo mais caro só por não ter o conhecimento, né? Eu não queria entrar em detalhe dos produtos, né? Mas tem uma dúvida que eu, de novo, estou trazendo dúvidas de clientes, lembrando aqui agora, que eu acho que para quem está escutando, talvez a gente já solucione essas dúvidas, né? Que é o seguinte, já tive casos de clientes me perguntar, vou contratar esse seguro aí, mas eu posso resgatar quando? Existe essa mentalidade de contratar um seguro pensando no resgate dele, né? Mas vamos
Você consegue abordar esse tema e explicar Sim. se vale a pena contratar um seguro para resgatar, não vale? É que O assim, a gente pode falar disso? É uma linha específica de seguro, né? Geralmente os seguros resgatáveis são os whole lives, que são aqueles seguros que são vitalícios, que eu pago por um período determinado, então eu determino qual prazo que eu vou querer pagar, depois desse prazo eu não preciso pagar mais nada, eu comprei essa pólice, que é um seguro que a gente utiliza bastante na sucessão. Na minha visão, agora Felipe falando, para mim é para isso que serve. Tá? Eu não vou conseguir ver benefício num seguro desse para deixar conforto para minha esposa, porque é um seguro muito caro. Eu não vou conseguir ver benefício de alguém fazer isso, por exemplo, para a educação de filho, que é uma coisa que eu já vi muito acontecer. Pô, faz aqui o seguro de educação do seu filho, que se acontecer alguma coisa com você, amanhã está aqui pago o benefício, na condição de você resgata o dinheiro e você paga a educação do seu filho com o que você resgatou. Chama seguro vida inteira, whole life, né? Não chama seguro resgatar após X anos. Então, o benefício não é o resgate, o benefício é um seguro vitalício. Então, é usar na morte e não resgatar. Então, muita gente acaba vendendo o seguro resgatável como reserva. Ah, tá aqui, ó, um boletinho para você pagar. Puta, médico, tadinho. A maioria dos médicos acaba sendo abordado por isso e falando, não, eu estou fazendo uma previdência, uma poupança no meu seguro. Cara, isso não existe. Então, assim, tem como você ter um seguro que é 100% resgatável? Tem como ter seguro que rende além do valor que você colocou? Tem, só que não é para isso que serve. Então, se você quer fazer reserva, quer fazer investimento, primeira coisa, o seguro não tem liquidez. Ele só vai ser 100% depois do prazo que foi acordado, se o produto permitir. Né? Então, quer fazer reserva, você faz com a gente, investimentos, né? Você vai em alguma coisa com liquidez, com uma rentabilidade confortável ali no sentido de risco que você quer tomar ou não, mas não com seguro. Então, assim, o que eu vou resgatar? Provavelmente esse cara não deveria ter um seguro resgatável, quando o cara faz essa pergunta. Então, ele tem que buscar um seguro mais barato, mas que gere muito mais proteção, porque quando o cara faz um resgatável, ele não está preocupado em quando ele vai resgatar. Ele está querendo saber quando ele consegue quitar isso. É diferente. Perfeito, perfeito. E aí, não sei se você tem uma outra pergunta. Eu ia mudar de assunto. Pode mudar então. Depois eu ia mudar também, mas eu quero falar de sucessão empresarial. Beleza, vamos esse é um negócio que a gente ouve falar pouco, mas acho que é muito importante de mencionar, pelo menos, que é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui e você elabora. Eu e o Rafa somos... Vamos citar um exemplo. Eu e o Rafa somos 2 médicos, donos de uma clínica, e não tem nenhum médico na família além de nós 2. Nas nossas famílias, nem na dele, nem na minha. E aí a gente tem uma clínica de ortopedia lá, a clínica é grande, está crescendo, faturando pra caramba e tal, e pode acontecer de eu morrer ou do Rafa morrer. Se ele morrer, eu preciso comprar, aí o Rafa é casado, eu sou casado, nesse exemplo específico, né? Pessoal, o Rafa não é casado. Aproveitem. Se por acaso o Rafa morrer, eu preciso comprar a parte da clínica dele, pagar lá para a mulher dele, para os filhos e tal. E se acontecer o contrário, eu morrer, ele precisa pagar lá a minha família. Existe um seguro específico para isso, porque o que as pessoas fazem é, eu vou deixar um caixa aqui na empresa, ou, né, os organizados fazem isso, eu vou deixar um caixa aqui na empresa, se eu morrer ou você morrer, tem aqui o dinheiro para pagar a parte do outro. 1% faz isso. 99% você vai conversar com o empresário. O que você faz se o seu sócio morrer ou se você morrer? Não tenho a menor ideia. Eu vou ter que sentar com a mulher dele e dar um jeito. E aí a mulher do cara não é médica, nesse caso específico. Na maioria dos casos não é assim que funciona. A mulher não é médica, a mulher não é advogada. Ou às vezes a mulher é médica e o cara é advogado. Enfim, tem alguma solução para isso? Sim, tem até um índice que eu acho que é muito legal, que 96% das empresas familiares quebram na segunda sucessão justamente por falta de planejamento sucessório. Né? Então, a pessoa esquece que... Na segunda geração. Na segunda geração. Ela esquece que ela tem ali a posse de um bem. E assim como um bem, tudo tem um imposto de transmissão, ITCMD. A gente já falou disso na outra de sucessão. Então, é um percentual que vai ser cobrado em cima do capital social da empresa. Tá? Então, eu tenho que ter esse valor. Mas muitas vezes o capital social da empresa é muito baixo, né? Então, na clínica médica é um caso bem concreto. O capital social da clínica é 50 mil reais e a clínica fatura 3 milhões por mês. Exato. Só que aí a gente consegue ter nessa brincadeira um problema maior, né? Se o cara tem um capital social muito baixo e aí vai fazer essa sucessão e bate numa parte de juiz federal que entende que aquele valor é inferior ao que de fato faz uma auditoria, além de tu tendo ganho de capital, né, o que você teve ali
da valorização do negócio, então você vai ter um perrengue bem maior. Só que o importante Chad, eu vou comprar aqui as tuas cotas, né? Então, por X dinheiros, só que a tua esposa não faz o que você faz, eu vou ter que manter a remuneração dela. Ninguém quer fazer isso. O que eles vão querer fazer? Comprar a parte dela. Se você fala com capital social baixo, você vai vai pagar aquele valor baixo para a tua esposa? Você vai querer que eles façam isso? Provavelmente o sócio também não vai querer que seja feito assim. Sim. Então você tem que entender o quanto que é o valor de fato da empresa. Porque quando acontece, tem que ter um evento de liquidez. Se a empresa não tiver, é um problema. E se a empresa tiver, com certeza não era para isso. Então vai impactar o negócio também. Então você tem ali algumas questões que são um pouco mais sensíveis. Por exemplo, no exemplo que você deu, dependendo do que é a clínica médica, se é só serviço, é difícil de você mensurar isso, porque se o Rafa vai embora, é um serviço que ele presta. Como é que a gente faz ali? É só você fechar um negócio e abrir um outro. Poderia ser uma solução dessa. Por isso que sucessão empresarial para a área de serviço é um pouco mais complicada. Mas quando é uma clínica médica que tem muita coisa funcionando sozinho, cara, é isso. Você tem que ter uma preocupação muito grande com a liquidez que você vai deixar, porque pode acontecer com você, pode acontecer com ele. Com quem acontecer primeiro, ter a liquidez é muito importante. E como que acontece essa liquidez? É uma apólice de seguros? É uma apólice de seguros, aí a gente costuma trabalhar com a apólice de seguro vitalícia, então, porque a empresa vai fazendo a compra dessa apólice ao longo dos anos, com o próprio dinheiro da empresa, a empresa contratando no risco do sócio, com a empresa recebendo. Então, o beneficiário é a empresa. É a própria empresa, para gerar essa liquidez para a empresa na hora do falecimento desse sócio. Aí o sócio faleceu, a seguradora paga a empresa e a empresa paga o herdeiro lá do sócio, resolve a situação. Exatamente. É assim que funciona. Você tem algumas documentações que são diferentes de um seguro convencional, mas a gente utiliza bastante o Whole Life para esse tipo de operação. Não é o único, tá? A gente já fez com seguro sem ser... Whole Life é um termo em inglês, mas é o seguro de vida inteira. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, assim, é um seguro que é o mais utilizado, mas a gente já fez algumas sucessões também com seguros temporários, porque às vezes é uma empresa que tem prazo de validade. Então, você sabe quanto tempo que a pessoa imagina ficar com aquele negócio e aí depois ele quer vender ou quer fazer alguma outra coisa com o negócio. Então, a gente pode tentar pensar em um seguro não resgatável ou fazer um meio a meio. Outra coisa legal tem algumas brechas contábeis que você consegue utilizar nesse tipo de seguro sucessório empresarial. Se a empresa ela tem a contabilidade dela em lucro real, eu consigo, fazendo, obviamente, para todos os sócios, então eu tenho essa condição, todos os sócios têm que estar contratando, lançar isso como um benefício para os sócios. E aí você pode lançar isso como uma despesa e ter um abatimento do imposto de renda. Então, também tem esse benefício. É uma outra coisa também que, num valuation, por exemplo, na venda de uma empresa, então, quando vai fazer um M&A, faz o valuation, então vai entender quanto que vale o negócio, ter um seguro sucessório valoriza ainda mais a sua empresa. E se depois o negócio quebrou, formou uma reserva, que as pessoas conseguem, os sócios conseguem utilizar na física depois, quando a empresa se desfazer. Legal. Perfeito. E Bi, para a pessoa que quer entender o passo a passo, que nunca escutou os temas que a gente está falando hoje, quer ver se faz sentido para ela, como que funciona na prática o nosso atendimento, tem que entender o todo, enfim, comenta um pouquinho aí o processo. Cara, a gente identificou que você precisa de um seguro, e aí, como que funciona? Funciona assim. A gente entende que o seguro hoje é a porta de entrada para um planejamento financeiro bem feito. Porque primeiro eu tenho que proteger aquilo que eu tenho ou que eu não tenho ainda, para depois começar a pensar em o que eu vou gastar, poupar, fazer os rendimentos. Isso vem depois. Primeiro vem a proteção, né? Então, primeiro eu tenho que proteger. Depois eu começo a fazer as minhas reservas. Então, o primeiro passo é sempre, quando a gente pega um IFP-TU, é olhar qual que é o gap de seguro dessa pessoa. Ela já tem uma apólice? Não tem? Já tem? Encaminha para a nossa área. A gente vai fazer a análise dessa apólice, entender se faz sentido. Faz sentido, vida que segue, como já aconteceram várias vezes. Não faz sentido. Vamos conversar com essa pessoa para explicar o que ela tem, que às vezes a pessoa não sabe nem o que tem. Contratou, mas não sabe o que tem. Fiz para ajudar fulano que foi trabalhar em tal empresa e me vendeu esse seguro. A gente explica e a gente faz uma sugestão. Nossa sugestão é que você, ao invés de ter essa cobertura, você tivesse essa e essa, por conta disso, disso e disso.
Se fizer sentido, o cliente contrata. Se não fizer sentido, quiser manter, o cliente mantém. A gente não vai ter um papel de empurrar o produto, né? A gente tem um papel de explicar, né? De estar ali para ensinar o cliente a entender o que ele está fazendo. Tá? A pessoa não tem seguro, a gente vai entender qual que é o perfil dela. Quanto ela ganha, quanto ela gasta, quanto ela tem de reserva, quanto ela tem de patrimônio. A gente faz todo um levantamento com base nas informações do IFP-Tool e aí monta as simulações do que a gente entende ser necessário, com base no perfil dela de vida, na profissão, se tem filho, se não tem, se tem dependente, se não tem. Então, a gente tem que olhar o todo, né? Não é simplesmente toma aqui 300 mil de seguro porque você pode pagar. Perfeito. E aí a gente fez tudo isso, a pessoa fala, não, vamos fechar um seguro. Tá feito? Não. Então, de novo, a gente trabalha só com 4 seguradoras que travam o risco, análise prévia. O que é análise prévia? Eu vou fazer uma análise do seu risco. Então, eu tenho ali uma bateria de coisas que podem ser solicitadas pela seguradora. Se eu já tenho histórico, com certeza vai ser pedido exames, para entender se ela compra ou não o meu risco. Se eu não tenho histórico, eu vou entender o tamanho do capital segurado, a idade, o perfil, para entender o que eu vou pedir ali a mais de informação, mas é uma análise. Então, você passa por exames. A maioria das seguradoras, inclusive, banca esses exames para o cliente para entender o próprio risco daquele cliente, porque ela quer contratar, ela quer comprar risco de pessoas saudáveis. Quanto mais saudável a pessoa for, é menor a chance dela acionar um seguro, então bom para a seguradora. Né? Mas tem essa análise. Então, eu só consigo vender a pólice se a pessoa tiver saúde física, não só saúde financeira. Né? Então, não é só conseguir pagar, é ter saúde para contratar. Então, tem toda essa análise que é feita. Uma vez aprovado, o risco está travado, naquela pólice ninguém mexe mais. Por exemplo, eu tenho a pólice minha quando eu tinha 26 anos. Estou com 35. Outro dia. Faz tempo. Outro dia. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Estou com 35. Então, assim, eu já tive 3 apólices, né? Então, durante a minha jornada aqui, né? Eu tive um perfil com 26, esse perfil foi mudando, depois com 31 eu fiz mais uma, depois com 33 eu fiz mais outra. Então, eu fui complementando. Meu padrão de vida, graças a Deus, foi subindo, então eu fui tendo mais necessidade. Então, fui contratando mais coberturas conforme o tempo vai passando. Se um dia também o meu padrão diminuir, espero que não, o Chad está para me dar um aumento aí, tô ansioso. Cara de felicidade. Se tiver que diminuir, a gente reduz. Então tem esse acompanhamento também. Legal. E por curiosidade, depois que a gente explicar se faz sentido ou não para a pessoa a contratação, quanto tempo leva depois que a gente mandar para a seguradora aprovar o risco ou não, para ela estar com o seguro, estar com a cobertura já feita? Mais fácil de responder quanto tempo a seguradora tem para fazer isso. Ela tem 90 dias. 3 meses é o prazo que as seguradoras têm para fazer uma análise e receber a documentação. Se o cliente também, às vezes, demora muito para mandar, eles derrubam a proposta porque ficou mais de um mês sem receber a atualização. Mas o ponto é 3 meses para análise. O teu, você lembra, a gente fez a sua apólice, no dia seguinte estava aprovada. Você é um cara muito novo, muito saudável, não tem, começar né? Solteiro, fazer elogios. solteiro, bonito, né? Pô, você não teve nenhum risco, né? Então a seguradora bateu ali e falou, putz, isso aqui eu compro de olho fechado. Agora pega um Chad ali, a gente vai demorar Ainda bem que eu contratei quando era novo, meu seguro. É verdade. Chad já contratou, esse é um ponto legal. Chad contratou o seguro dele muito tempo atrás. A saúde dele está boa hoje, está bem melhor do que quando te conheci. Tá bem. Bem melhor que 2 anos atrás. Melhor. Deu É que vocês não susto na conseguem gente. ver a calça que ele está usando hoje, mas essa calça daí É de jovem. de jovem. Jovem. E aí eu conto o seguinte, ele travou o risco, né? Então, naquela apólice, ninguém consegue mais mexer. Por mais que a saúde dele tenha piorado ou não altera o preço do seguro dele. A idade dele tem aumentado, não altera o preço do seguro dele. Então é isso, planejamento. Ele começou cedo, hoje ele está colhendo os frutos dessa apólice que ele fez lá atrás. Porque se hoje ele fosse fazer uma nova, só pela idade seria mais caro. Se a saúde estiver pior, poderia até ter um seguro negado, ou um ajuste de preço, né? Uma sobretaxa. Então o legal é isso, né? Contratar o seguro ontem. Tem um ditado que fala, né? Você só vai poder contratar seguro quando você não quiser. Porque o dia que você quiser contratar um seguro, a seguradora não vai querer te vender. Então, é importante ter isso aí na cabeça também. Aconteceu um cliente meu, cara. Cliente meu, a gente fez a coleta dele, na hora de entregar, falou, olha, você precisa de um seguro e tal. Acho que não vou lembrar de cor, mas vamos supor, na época ele precisava de um seguro de R$2 milhões de cobertura. E ele, isso é besteira, não sei o que. O cara tomou um susto, cara. Teve um AVC com 40 anos de idade. O cara, saudável, tal, teve AVC em casa assistindo TV. Daí ele brigou, cara, lembra aquele seguro? Vamos fazer tal. Não aprovaram.
Agora não consegue mais. Não aprovar. Complicado. Pessoal, você que está assistindo a gente no Spotify, no YouTube, porque agora dá para ver no Spotify também. Eu coloquei uma opção lá que dá para assistir o vídeo no Spotify. Que legal. Então, assistindo a gente no Spotify ou escutando no Spotify e assistindo no YouTube e quer marcar uma reunião com a gente, com o nosso especialista, para falar de seguros, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo ou do programa no Spotify. Só preencher o formulário que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Fê, você quer dar algum recado aí pro pessoal, um recado final? Cara, não, só agradecer, assim, recebido bastante mensagens legais aí do pessoal que tem assistido, espero que a gente esteja conseguindo ajudar. Eu acho que o lado legal desse podcast é isso, né? Acaba que alguns chamam até isso aqui de aula, né? Porque a pessoa vem aqui assistir, vai aprendendo e vai criando uma cultura financeira. Cara, isso é a realização do projeto, né? Então, acho que a gente está fazendo um trabalho bem bacana, vocês dois estão cada dia melhor, né? Sensacional aí o host de vocês. E vamos para cima, né? Acho que é só o começo. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode procurar. Se não sabe se a gente faz ou não alguma coisa no escritório, provavelmente a gente faça. Então, manda pra gente aqui que a gente vai buscar também, né? Então, isso é interessante. O One Time Shop, né? Um lugar onde você bate, faz tudo que você precisar da parte financeira, é aqui. Então, isso aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Contem com a gente para o que precisarem. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. Valeu.